Estamos começando o nosso Ponto de Vista e hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais nas redes sociais. Até que ponto esse assunto deve ser comentado nas redes? Qual o impacto esse tema tem na vida de jovens, adultos e crianças? E claro, para conversar com a gente aqui no Ponto de Vista, nós trouxemos um especialista. Vou apresentar a você e ele vai falar sobre o ponto de vista dele. Ele é psicanalista, é o Borges Linde. Seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Agradeço muito pelo convite que me foi dado, tá? E essa conexão aqui também a toda a equipe realmente que foi, de certa maneira, direta também contribuir para que o programa possa acontecer. Maravilha. Então, meus parabéns realmente a esse programa que tem surgido muitas das vezes. E para mim é a primeira vez, me sinto honrado estar aqui realmente no vosso programa. E eu espero voltar mais vezes. Oh, já está convidadíssimo, obrigado, né? Você obrigado. É psicanalista? Exatamente, sou psicanalista clínico, psicoterapeuta, trabalho em consultório, atendendo presencialmente e também de maneira online. Muito bem. Exatamente. Hoje nós vamos falar de um tema, né, que vem aí sendo muito abordado, que é a questão da rede social e a questão da nossa saúde mental, né? Não há dúvida que a internet é um recurso de grande importância na atualidade e que remodelou ações, comportamentos e o estilo de vida da sociedade, né? A relação entre redes sociais e saúde mental. Borges, essa relação ela está em desequilíbrio no seu ponto de vista, a saúde mental e as redes sociais? Em tudo é necessário que haja um ponto de equilíbrio. Qualquer coisa na nossa vida é necessário que haja um ponto de equilíbrio. Antes que eu comece a dar o ponto de vista, meses atrás eu fiz parte de um treinamento de inteligência emocional. E acabei conhecendo lá uma moça que depois do final do programa, ela ligou para mim dizendo o seguinte, que faltou um pouquinho, o que mais ela tinha de desejo era abrir a janela e se jogar. Uau! Por quê? Porque a despeito de que era um programa de inteligência emocional, mas o impacto, as dinâmicas que se usam aí são muito fortes. Então, quando nós falamos de transtornos mentais, é importante que haja muita atenção. Imagina, nós estávamos numa imersão de inteligência emocional e não resolveu tudo, desencadeou muitas cadeias psicológicas e que era necessário dar sequências com terapia. Então, esse exemplo eu trago realmente para o nosso momento aqui. Por quê? Nas redes sociais tem se dito o seguinte, que onde não há alguém que enxerga, alguém que tenha dificuldade de enxergar vira rei. Então, nas redes sociais, trazendo essa metáfora, muitas opiniões aparecem. Sim. Boas, algumas divergentes, algumas convergem realmente com quem está realmente passar por um momento delicado. Então, qual é o meu ponto de vista? Se a pessoa passa, por exemplo, ou está passando por uma questão da depressão ou ansiedade, não tem nenhum problema ir para as redes sociais, acompanhar algum comentário, só que com um porém. Você pode ter esse senso de comunidade, de acolhimento, por intermédio de amigos, familiares, algumas pessoas que até a pessoa que está passando por esse transtorno não conhece e se sentir acolhido. Só que é muito diferente quando nós somos acompanhados com um profissional, com um especialista, porque lá dentro do setim analítico você encontra um ambiente de acolhimento, um ambiente de respeito, com alguém que é profissional, não somente que seja um psicanalista, mas pode ser um psicólogo, um outro profissional de uma outra abordagem terapêutica. Então, o meu ponto de vista nas redes sociais é a questão de que é importante que tenha um equilíbrio. Por quê? Algumas pessoas vão dando o seu ponto de vista, mas não têm esse aparato em termos de ferramentas, para que realmente possa ser conduzido, direcionado para uma pessoa que está passando por essa situação. Então, os pontos de vista nas redes sociais, elas funcionam
não diria empiricamente, mas é importante que haja um equilíbrio, porque as pessoas podem comentar naquilo que realmente elas sabem, que não é acompanhado ou coadjuvado com uma técnica que é muito diferente quando a pessoa ou quando o paciente está realmente passando por uma situação e está inserido dentro de um ambiente, dentro do setim analítico. Perfeito. Igual você deu o exemplo, né, desse workshop, desse momento que Exatamente. você passou com a pessoa e que, ao invés de, ao finalizar ali o curso ou o workshop que seja, né, ela pudesse sair fortalecida, ela saiu totalmente, né, tipo assim, desequilibrada, Exatamente. com vontade de não viver mais, né? Nas redes sociais acontece parecido, porque tem muitas situações em que a gente, se você começar a buscar informações sobre a depressão, sobre o equilíbrio mental, né, sobre ansiedade, você vai encontrar muitas informações. Exatamente. E nada garante para a gente que aquela pessoa que está repassando a informação na rede social seja realmente um profissional, né, gabaritado para estar passando Exatamente. aquela informação. Exatamente. Quem está consumindo essa informação pode ser que tenha ou não diagnosticado esse transtorno, Exatamente. ok? Qual a possibilidade dessa pessoa, ao consumir essa informação, ter um gatilho disparado e entrar em uma situação que corra até um risco de morte? A probabilidade até de despertar ou de disparar algum certo gatilho é maior, pelo fato de que nas redes sociais nós não sabemos quem é a pessoa que está no outro lado. A informação vem de maneira bruta, a informação vem de maneira menos filtrada, porque a pessoa está falando, não tem aquela didática técnica de poder transmitir aquilo que realmente poderia ser transmitido para que quem está passando por essa situação possa, de maneira mais técnica, absorver essa informação que está recebendo. Então, o cuidado é maior, os riscos também são maiores. Por quê? A pessoa vai indo falando aquilo que se passou, por prosmose, aquilo que um dia ouviu e vai indo falando. E a pessoa que está no outro lado passando por essa situação e que o que ela quer realmente é desabafar, há probabilidade sim de disparar um certo gatilho e gerar mais problemas ainda. Então, qual é o ponto de vista realmente de equilíbrio? É um acompanhamento profissional. Um acompanhamento profissional coadjuvado com amparo de amigos nas redes sociais gera um certo equilíbrio. Então, nós não podemos dizer aqui de maneira técnica ou profissional que não se pode estar perante as redes sociais, porque de certa maneira é um acolhimento também. Exato. Mas depender somente das redes sociais, o meu ponto de vista é que não é muito aconselhável. Então, até porque a maioria das pessoas que estão nas redes sociais, ou a rede social nos ocasionou uma situação bem lamentável, digo eu, porque ela acaba separando quem está perto e aproximando quem está longe. Exatamente. Né? E aí, quando você está na rede social, você não sente solidão porque você e o celular, mas Exatamente. aparentemente aquele mundo está cheio de amigos, né? Exatamente. E aí, depois, quando cai a ficha que o telefone desliga, Exatamente. ou que você fica sem a internet, que acaba a bateria, você se depara no Com a mundo solidão. da solidão. Exatamente. Né? Como que as pessoas elas têm de se comportar referente a essa situação de rede social? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente vive de um jeito que é um engano. É isso? Seria essa a palavra? Exatamente. O que eu quero acrescentar? Trazer um exemplo muito prático para nós, como pessoas normais. Às vezes nós estamos conversando pelo WhatsApp. Sim. E chega um momento do nosso diálogo pelo WhatsApp que você decide ou acha melhor ligar. Porque às vezes uma mensagem a pessoa pode interpretar mal.
Isso já aconteceu várias vezes comigo. Você está conversando, Sim. a pessoa disse, nossa, você foi grosseiro comigo. Eu disse, não, deixa eu ligar. E depende de como a pessoa recebe, não é? Exatamente. Deixa eu ligar para me explicar melhor qual é a minha verdadeira intenção, consoante a mensagem que realmente acabei de redigir. Então, o ponto de equilíbrio, ele é importantíssimo. Porque as redes sociais, elas fornecem um amparo, mas eu diria que um amparo momentâneo. Porque quando o paciente está dentro do cetim analítico, ele não somente recebe acolhimento, esse amparo, mas como também recebe ferramentas psicotécnicas para que ele saiba lidar. E isso é uma questão de maturidade. Exato. É diferente. Nós somos seres sociais. É importante que o ser humano dialogue, use as redes sociais para se comunicar. Sim. É importantíssimo. Só que quando se fala de transtornos psicológicos, não é aconselhável, o meu ponto de vista, não é aconselhável excluirmos o ambiente terapêutico. Por quê? Conversar com um amigo é legal, bater um papo sobre seus problemas, mas existem coisas que é diretamente com um profissional de saúde mental. Por quê? Perfeito. Porque fornece a você ferramentas de você saber lidar com mais idoneidade, de maneira que você saiba filtrar, saiba tangibilizar aquilo que realmente você não vislumbrou ou não visualizou. Então, as redes sociais fornecem um amparo? Sim, fornece. Só que não é um amparo que se compara a um ambiente realmente do cetim analítico. Eu diria que as redes sociais fornecem esse amparo porque nós somos seres sociais, é importante que possamos dialogar, mas o amparo que as redes sociais oferecem não é sólido. Não é sólido pelo fato de termos essa ausência ferramental para que a pessoa que está com um certo transtorno possa realmente se sentir acolhido, e não somente acolhido, mas como ferramenta realmente para poder lidar com a situação que está passando. Então, aqui nós estamos falando de transtornos mentais, né, versus a rede social. Exatamente. Quero abordar um assunto bem delicado, não gosto muito de falar sobre isso, mas a gente precisa falar porque foi algo assim que veio à tona, que veio para a mídia, e não é nenhum, nem dois, de pessoas que infelizmente estão num transtorno muito exacerbado, né? Às vezes nem tem aí o acompanhamento de um profissional e acabam tirando a própria vida, mas antes de que o fato seja consumado, a pessoa usa a rede social para desabafar, para falar, e depois, infelizmente, né, acaba executando aí o fato. Qual é o peso que essa rede social ela tem na vida dessas pessoas que têm esse pensamento? À medida que você ia falando, eu ontem estava conversando com uma pessoa conhecida e teve gestada, acabou de perder o bebê. Eu perguntei quais foram as causas e ela disse para mim que foi estresse. Sim. Estresse fez com que perdesse o bebê. Entende, né? Então, a questão é muito séria quando nós falamos de transtornos psicológicos. Tudo existe um sinal. Assim como a natureza dá um sinal, os seres humanos também dão um sinal. Qualquer problema, qualquer situação, antes de se consumar, existem sinais muito visíveis. Nada é de uma hora para outra, Nada né? é de uma hora para outra. Peço licença, vou citar um texto bíblico que eu gosto muito, Romanos 12, versículo 2, diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim. Tá? É importante que haja uma certa maleabilidade mental, uma certa expansão mental de nós como seres humanos, até nós como profissionais, e para as famílias também. Por exemplo, vamos supor que nós estamos vivendo em família e de repente a pessoa opta em se excluir no seio da família e quer ficar sozinho no quarto. Sim. E diz que estou tranquilo. Vai trocando o dia pela noite, a noite pelo dia. Então,
em muitas das vezes, as famílias negligenciam certos sinais, achando que é normal. Então, eu acho que nós estamos num momento, numa fase, nós aqui no Brasil, o nível de transtornos tem aumentado gradualmente, de uma maneira surreal, e nós precisamos despertar essa cultura de expansão mental, para que entendamos que irmos a um terapeuta, a um profissional de saúde mental, não é uma questão de loucura. É uma questão de saúde mental. Nós precisamos disso, nós somos seres humanos, precisamos disso. Então, o primeiro passo realmente para qualquer sinal diferente, estranho no seio da família, é atrás de um especialista. Procurar um especialista, não é? Independentemente de que exista diálogos entre colegas de serviço, entre membros da mesma família, é importante isso, mas existem algumas coisas que nós precisamos dar lugar a quem se especializou realmente para podermos minimizar certos riscos que poderíamos realmente evitar. Exatamente. Certo. E no seu ponto de vista, o uso exacerbado da rede social, ela pode trazer transtornos? Pode sim, pode sim. Já houve muitos casos desse aqui, já houve muitos casos. Eu estou com uma situação dentro do CT analítico, a gente não usa o nome, mas todo cuidado realmente é pouco e a questão é muito séria. É mais sério do que a gente imagina, não é? Exatamente, exatamente. É muito sério, precisamos ter essa cultura. Só que, às vezes, dentro do seio da família, como a gente está acostumado, habitando no mesmo teto, a gente vai indo pegando levianamente certas questões. Aquilo que poderia ter um controle muito antecipado, acaba realmente sair do controle e quando nós vamos atrás de um especialista, a coisa já está realmente a um nível avançado. Então, o uso exacerbado das redes sociais para poder desabafar, sem um acompanhamento prévio de um especialista, pode acarretar em situações mais críticas, sim. Muito bem. Exatamente. E além desse uso exacerbado das redes sociais para ouvir sobre transtorno mental, né, para fazer o desabafo, tem aquela questão também que eu já vi vários canais, várias pessoas gravando vídeos falando, dando receitas, medicamentos referente à ansiedade, referente à depressão. E a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, ela acaba acreditando que aquilo é algo que vai trazer para ela uma melhor qualidade de vida, né? É importante a gente salientar que essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, eles têm um poder de persuasão muito grande. E se você não está em equilíbrio, você acaba aceitando aquele tipo de situação, porque concorda comigo? Ponto de vista agora, para a pessoa aceitar que ela está com algum transtorno e procurar um profissional, é um longo caminho, não é? É um longo caminho, mas não tão longo assim. Sim. Por quê? A verdade é que quando a pessoa está passando por uma situação psicológica e que até pode acarretar por questões psicossomáticas, porque o nosso corpo, ela responde a certas situações do nosso mental, a pessoa passa por um momento de vulnerabilidade. E aí está o perigo. E aí está o perigo. Quando o momento de vulnerabilidade é maior e a mente fica desprovida, essa pessoa realmente está aberta para ouvir e aceitar tudo. E, infelizmente, existe também muitos que, por falta dessa responsabilidade, desta sanidade mental, às vezes a pessoa tem um certo interesse somente de produzir e criar conteúdo para gerar likes, e a pessoa vai indo dando umas dicas, faz aquilo, e pega aquilo, e a pessoa vai aceitando. Então, muitas pessoas, até hoje, acreditam que ir a um especialista, a um profissional, é difícil. Então, acabam porque as redes sociais, ela vem fornecendo uma certa abertura fácil, apenas com um clique. A pessoa pega as redes sociais, vai dando uma bugada e vai seguindo. É legal, mas não é aconselhável. Até porque quando pessoas maduras
que têm essa sanidade mental precisam perceber o seguinte, que quando se trata do ser humano, a coisa é muito séria. Você pode até dar uma pesquisada, mas é importante lembrar que, afinal de contas, a pessoa mais importante é você. A pessoa mais importante é você. E é isso que a gente muitas das vezes fala dentro do setting analítico, que o mais importante não é a presença do profissional ali, mas é de quem está sendo atendido. Então, toda a atenção flutuante, todo o respeito, todo o carinho e até mesmo no momento de como profissional, olha que coisa muito séria, até como profissional, para você dar um prognóstico ou diagnosticar, é importante muita atenção. Por quê? Porque já houve casos que, por causa de uma certa precipitação de alguns profissionais em dar um prognóstico, o paciente acabou sair pior do que já vinha. Poxa vida. Então a gente para e pensa o seguinte, se para um profissional é importante que haja essa ética, não Imagina alguém que está produzindo conteúdo e até mesmo com a intenção de falar, vou ajudar. Sim. Só que, às vezes, na boa intenção, por falta de arsenal, de domínio naquela área, você pode acabar prejudicando com uma intenção de fazer o bem. Então, eu sugiro, o meu ponto de vista é o seguinte, ao produzir certas coisas nas redes sociais, precisa entender as suas limitações. Bom, quem sou eu? Eu costumo produzir conteúdo, tá tudo certo. Seja um conteúdo baseado nas redes sociais, mas que impulsiona quem está passando por essas situações ir atrás de um profissional. Eu acharia que esse aqui seria o melhor. Exatamente, perfeito, seria o melhor. Muito bom. Então, você está produzindo conteúdo, está ajudando pessoas nas redes sociais, mas precisa entender que você não é especialista em tudo. Você é especialista naquilo que você sabe realmente fazer. Mas precisa impulsionar a pessoa, dizer assim, olha, procura um especialista, vai atrás. Eu acho que esse chega a ser o maior amparo, que a pessoa fala, não, eu aprendi, eu cheguei, até eu também muitas das vezes já procurei coisas, conteúdo nas redes sociais, mas coisas ou algo que tenha cabeça, tronco e membro, onde você olha para a pessoa que está produzindo aquele conteúdo e ele diz assim, olha, isso, daquilo vai gerar isso, vai atrás de um profissional e vai alguém, procure alguém que entenda melhor, porque eu só sei daqui para ali. Tá certo. Exatamente. Muito bom, é isso mesmo. Exatamente. Nós estamos aqui com o nosso psicanalista participando do Ponto de Vista, o Borges Linde. Nós vamos para o intervalinho comercial e depois nós voltaremos, porque nós estamos falando dos transtornos mentais versus rede social. Qual é o perigo, né, que a rede social, com muita informação, pode trazer para a sua mente? Fique ligadinho, Ponto de Vista volta já já. Obrigado. Já estamos de volta com o nosso Ponto de Vista, hoje falando sobre transtornos mentais versus redes sociais. Estamos recebendo o psicanalista, né? Ele que entende e muito bem dessa questão e está conversando com a gente, trazendo o ponto de vista, o Borges Linde. A gente continua então, Borges, para falar sobre o excesso de exposição a notícias negativas. Um exemplo que a gente pode ter aqui é da época da Covid, né? Exatamente. Desastres naturais, violência, crises políticas, né? E outros temas, eventos estressantes na rede social. Pode causar ansiedade, depressão e estresse emocional? Isso é real? É real, sim. Você falou da pandemia, só realçando também. Sim. Nós vimos que no momento que nós passamos pela pandemia, muita gente acabou passando mal devido ao excesso de informação pelas mídias. Exato. Ou seja, nós não temos 100% o controle
da nossa mente, do nosso inconsciente. Exato. Querendo ou não, a gente vai acabando a absorver certas coisas. Então, é importante que haja uma cautela a expor-se a informações, a notícias realmente que não vão fazer com que a gente tenha uma certa desenvoltura positiva, mentalmente falando. Então, expor-se excessivamente a notícias, a situações traumáticas, pode até não ser que a gente seja ativamente participando ou de uma maneira passiva, pode gerar um certo problema? Pode sim. Nós não temos domínio do nosso inconsciente. Nós não temos. Há uma frase que diz que, ao passarmos pelos tempos verbais, ao ponto da gente falar do nosso passado, daquilo que nos feriu tanto mais e não sentir um aperto no coração, Sim. é sinal de cura mental. Exato. Então, quando nós estamos falando de alguma situação nossa do passado, porque mentalmente, para o nosso cérebro, existe o aqui e o agora. Assim como nós podemos falar de uma situação há 10, 15 anos, engraçada, e a gente conta hoje no aqui e agora, e ao mesmo tempo se torna engraçado ainda. Sim. E para coisas negativas, não é diferente. Uau, hein? Exatamente. Verdade. Não é diferente para coisas negativas. Então, O nosso inconsciente, ele tem uma capacidade incrível. Então, é por isso que, apesar de que nós nos encontramos hoje a um momento de uma crescente, tecnologicamente falando, a tecnologia se desenvolvendo, e cada vez mais nós estamos agora entrando numa geração ultramoderna, mas é importante sabermos que ainda assim a pessoa, ela é o ponto central. O ponto central, ela começa desde o momento que comecemos a enxergar, a valorizar, a priorizar a nossa saúde mental. E essa priorização da saúde mental não requer só no autocuidado, mas de você entender que em algum momento da vida precisa romper essa barreira de entender que quem vai atrás de um profissional não é alguém que está realmente louco ou louca da cabeça, mas é alguém que, em contrapartida, quer viver saudavelmente. Muito importante que Exatamente. você disse agora, porque, na verdade, eu no meu... Agora eu vou dar o meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, eu entendo que todos nós deveríamos fazer uma terapia. Sim. Isso deveria vir lá da base, né? Sim. Ah, não, vou fazer terapia? Sim. Por quê? Porque é o autoconhecimento, né? É o Exatamente. autoconhecimento e é encontrar o ponto de equilíbrio. Ponto de Exatamente. equilíbrio esse que às vezes acaba faltando, né? Nesse Exatamente. momento em que a gente começa a lidar com algo tão imediato que é a rede social, né? Exatamente. Aí vamos lá mais uma vez falando aí das mídias sociais. Ponto de vista, Borges. As mídias sociais têm mesmo o potencial de viciar, né? Igual droga, álcool, cigarro. Tem esse poder? Qual é o poder que as mídias ela exerce sobre a nossa mente? E falar um pouco das neurociências. Dentro da neurociência, a gente entende o seguinte, que o nosso cérebro, ele ama, ele gosta de ter um vício. Entendi. Naturalmente, o cérebro, negativo ou positivo, mas o cérebro tem esse costume, essa facilidade de ter um determinado vício e que muitas das vezes nós dissemos que sinapses. Entende? Então, quando nós estamos expostos a uma coisa, nós estamos criando alguma coisa, estamos nos acostumando, o nosso cérebro ele vai criando novas linhas neurais e se acostumando positivamente ou algo negativo. Sim. Entende? Por exemplo, alguém não se torna um alcoólatra de um dia para a noite. O cérebro vai criando novas linhas neurais e depois vai se adaptando. Então, essa facilidade, esse imediatismo por excesso, dentro das neurociências, gera-se uma dependência emocional naquilo que tange realmente as redes sociais. Por exemplo, hoje poucas pessoas têm o costume de ler. Exato. Então, você pega o celular, você vai indo
Só não arrasta para só cima, para né? cima e tal, daqui a nada as horas passam. E à medida que você vai indo exercendo isso, você não vê, você não tem controle. Mas o cérebro está criando um registro, um arquivo. De tal maneira que depois de alguns dias você já não consegue ter uma concentração fora daquilo que é costumeiro, que foi criado por você. Então, o excesso nas redes sociais, essa facilidade, muitas das vezes, gera uma certa dependência e que a pessoa enxerga-se o seguinte: aqui é mais rápido. O processo terapêutico ele fornece uma cura, sim, mas não é uma cura momentânea. É passo por passo essa orientação. Então, esse excesso de consumo, por excesso das redes sociais, realmente gera uma dependência. E isso, como a informação não é filtrada, o perigo é esse aqui. Então, é necessário um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é você estar consciente, saber comandar, saber dar o controle, comando e controle no seu psicológico, de maneira que esteja você no domínio da situação e não as situações dominando você. Nossa, e quando a pessoa ela já está num estágio em que o cérebro já se acostumou. Exatamente. Como encontrar esse equilíbrio? Qual a importância, do seu ponto de vista, da família para a pessoa que de repente virou um filho do quarto? Exatamente. A atenção é importantíssimo, principalmente, eu sou pai de 2 meninas, aos progenitores, aos pais. Nós vivemos hoje uma decadência moral no seio da família. Não é? Há um livro que eu até ainda não comprei, que o título é A Mesa. E eu preciso comprar porque esse livro diz que a maioria, parte das pessoas que no futuro se tornam delinquentes é a ausência da mesa. Uau, que forte, hein? Exatamente. Essa ausência da mesa não é o fato de não ter uma mesa, mas é a cultura. É a cultura de estar junto. A mesa. Exato. Exatamente. E quando se tem essa cultura de estar junto à mesa, a atenção é maior. A mãe ou o pai, os familiares, as pessoas mais adultas e mais idôneas conseguem ter esse olhar, pode não ser clínico, mas um olhar holístico de que se passa alguma coisa. Dá para perceber. Dá para perceber. Dizia alguém que física quântica, as pessoas podem mentir, mas a energia não mente. Exato, é verdade. Então você chega aí, você senta e olha no rosto de todo mundo, fala, aqui alguma coisa não está batendo bem. Então, essa cultura é importante que está acabando hoje. Essa cultura de estar juntos, o olho no olho, é importante. E quando se tem essa cultura, é muito fácil enxergar, é muito fácil checar. Então, a família precisa ter essa união. Precisa ter um momento de família. E olha aqui, o que tira essa cultura de estar junto à mesa, de conversar um pouquinho, é o excesso do consumo das redes sociais, onde pai e filho, um está no quarto e está para ali, a TV está ligada, os celulares tudo ligado, não existe um tempo de interação social no seio da família. Isso vai fazendo com que muitas das vezes vai se perdendo o chão, vai se perdendo esse equilíbrio, esse controle. Então as famílias não se enxergam, não se comunicam de maneira muito coesa. Então, qual é o ponto de equilíbrio quando chegar a esse ponto? Precisa realmente que haja uma união familiar. Sentar, conversar. E este momento de sentar, conversar, ela só acontece na fase em que a família tem essa cultura. Dizem assim, pessoal, para tudo, vamos sentar, vamos conversar, momento do café da manhã, essa coisa toda. E isso gera esse equilíbrio mais coeso no seio de família e é mais fácil enxergar os problemas e todo mundo se unir. Porque até o nosso corpo faz isso. Quando somos afetados com uma bactéria, os globos brancos, eles circulam ao redor dessa bactéria e criam essa união para poder combater essa bactéria. Então, por que não no seio da família? Tudo acontece na família. O bom pastor, o bom político, o bom professor, o bom profissional, ele vem da família. A saúde vem da família.
Mas se não tiver essa cultura equilibrada de controle, comando de presença dentro do seio da família, a coisa desanda. E o momento que a família pensar em agir, pode ser tarde, realmente. Olha só. Pode ser tarde. Muito boa colocação. Obrigado. Nós estamos aqui falando com o psicanalista, o Borges Linde. O tema do nosso ponto de vista hoje é as redes sociais, né, e os transtornos mentais, ou transtornos mentais versus redes sociais. Nós falamos aqui sobre os conteúdos que a gente consome no dia a dia, né, nas redes sociais, até que ponto eles afetam a nossa mente, né, até que ponto é bom e até que ponto é ruim consumir o tipo de conteúdo. E aí, se você busca algo referente à saúde mental, um exemplo, você já não está muito legal, né? Aí você fala, poxa vida, quero buscar alguma coisa referente à saúde mental, achando que aquele conteúdo vai ser a sua salvação. Tome muito cuidado. Exatamente. Né, Borges? Exatamente. Muito cuidado. Precisamos também salientar referente às pessoas que criam os conteúdos. Exatamente. Que às vezes não têm a intenção, mas é preciso também tomar muito cuidado com a colocação que é utilizada para tentar atingir quem está do outro lado da tela. E muitas das vezes é o ouvir demais, não é? O ouvir demais sem saber o fundamento ou a origem das coisas também provoca grandes problemas no seio social. O que é isso, o ouvir demais? Vamos supor que eu seja um criador de conteúdo e eu ouvi dizer que aquilo, mas isto gera aquilo e eu venho, bom, já tenho um conteúdo sólido e vou lá nas redes sociais e divulgo. Você não sabe a origem da coisa. Se alguém te perguntar, você diz, não, eu também ouvi. Mas não tem fundamento. Então, eu acredito que em tudo é importante se aprofundar. Tá? Importante se aprofundar. Nós não podemos criar uma cultura como se tivéssemos vislumbrar o grande mar à nossa frente. E quando você começa a caminhar sobre ela, você percebe que a água nem do joelho passa. Assim, acontece quando muitas das vezes a gente acha que tudo nós entendemos porque ouvimos demais. Precisamos entender e termos essa humildade humana, ou até mesmo científica, até para nós os profissionais, nem tudo a gente sabe, isso é a verdade. A gente vai indo, estudando. Eu mesmo, antes de começar a atender em consultório, a minha colega olhou para mim e disse, o que é que falta para você começar a atender? Eu disse, bom, estou estudando ainda, mas você já terminou a formação. Na minha cabeça, sempre mentalizei que o ser humano ele é muito importante. Eu queria, sempre foi a minha pretensão, ser um profissional diferenciado. Eu vou estudar mais para além de terminar minha formação. Então, você precisa realmente se dedicar e entender o seguinte, que você não domina tudo. Você pode ser um excelentíssimo criador de conteúdo, tá tudo certo, mas existem certas nuances, existem certos passos que a gente não domina, precisamos assentar aos pés de quem sabe para que possamos aprender de cabeça, tronco e membro, porque em tudo, por mais que a tecnologia cresça, mas ainda assim o ser humano é insubstituível. A gente precisa valorizar, a gente precisa criar essa cultura de que precisamos nos priorizar, e priorizar é começar por aquele texto que a gente falou de Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exatamente. Muito bem. Isso aí. Agora, transformai-vos, né, pela vossa mente. Exatamente. E quando entra a inteligência artificial em toda essa situação que nós estamos falando, qual é o seu ponto de vista? Já que, se nós estamos falando da nossa mente, estamos falando de criadores de conteúdo, mas pessoas. E agora vem a internet, vem mais essa tecnologia com a inteligência artificial. Como é que fica a situação aí do transtorno mental quando a gente fala da criação de conteúdo de inteligência artificial? Zygmunt Bauman é um sociólogo, gosto muito dele, ele fala geração líquida. Líquida. Exatamente, geração líquida, né?
quando a gente vai crescendo, mas a gente não tem uma base estrutural realmente forte. O mês passado, eu estava ouvindo alguém falando sobre a inteligência artificial e me aparentava que ele já tinha por ali uns 60 ou 50 e poucos anos. Mas era uma pessoa, um senhor muito maduro. Ele disse o seguinte, que atualmente a juventude não está sabendo lidar com a inteligência artificial. E isso me chamou muita atenção. Ele disse que porque o pessoal não sabe confrontar, não sabe o que é confronto, o que é defrontar. Ou seja, existe um momento, existe uma fase de uma mentalidade desprovida de conteúdo ou de vocabulário. Ele falou isso. O pessoal disse, apesar da inteligência artificial dar essa facilidade, mas se você não tiver os comandos próprios cognitivos, ela não vai fazer o que você quer. Ou seja, a reprodução é muito artificial. Então, a gente entende que mesmo a despeito da inteligência artificial fornecer esse aparato tecnológico muito avançado, ainda assim precisa do comando cognitivo da nossa mente. Então, quando a gente vem olhando para essa questão dos transtornos e olhando pela facilidade, como a gente diria que se calhar perdeu-se o controle, mas não podemos dizer isso aqui. A inteligência artificial ajuda bastante, bastante na produção de conteúdo. É fácil, sim, mas assim, o ser humano, nós como pessoas, precisamos entender que nada vai substituir realmente a mentalidade humana. Perfeito. Nada vai substituir. E só não vai ser substituído famílias, pessoas cuja cultura de estar juntos, não é? Essa cultura, quando se cria essa cultura sólida de estar juntos, conversando, não é? Priorizando-se, aconselhando-se de maneira sólida, aí nada vai substituir o ser humano. Sim. Mas alguns talvez poderão ser substituídos, né? Se a pessoa não se priorizar, não procurar transformar-se, expandir a mente, evoluir cada vez mais nesse tempo, nessa geração que nos encontramos, onde, até falando disso, onde a inteligência artificial fornece mais facilidade. Se nós não olharmos, né, com olhos de inteligência, de conhecimento, é algo que vem contra nós, né? Mas se tivermos aí o conhecimento e a inteligência e saber trabalhar, acredito que a inteligência artificial ela vem para poder colaborar também nessa questão aí, né? Eu gostaria de acrescentar o que você falou muito certo. Sim. Tivemos um professor de mestrado, ele falou o seguinte, ele estava dando aula de inteligência artificial para os terapeutas. Ele disse assim, a inteligência artificial é legal, mas irá se beneficiar todos aqueles terapeutas que mais estudam. Exato. Então, se você estuda muito, se você pesquisa, a inteligência artificial só virá realmente para agregar. Exatamente. Não será o ponto crucial do serviço de um profissional. E eu concordei com ele. É a maneira com que você utiliza a ferramenta que você tem. Exatamente. Não é? Exatamente. Poxa, olha só, o papo está tão bom e a produção está me avisando que nós já estamos extrapolando o tempo. Olha só, muito bom. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Claro que se deixar a gente vai ficar falando aqui muito ainda sobre o tema, porque tem muito a ser dito, a ser falado, né? Mas eu quero agradecer a sua participação, a disponibilização do seu tempo para vir aqui, para explanar o seu ponto de vista e também para trazer um pouquinho de conhecimento e agregar aí com o dia a dia, tanto nosso aqui da TV quanto dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço também, igualmente, me sinto muito honrado, sendo repetitivo, pelo programa e essa participação aqui. É a primeira vez aqui na cidade de Campinas, mas também agradeço muito mais uma vez o convite e a conexão feita pelo professor Odair, não é? E a Alice também, e
toda a produção que realmente fez parte para que a gente pudesse estar aqui ao ar, sem nada caindo, sem nenhum sinal. Obrigado aí, produção. Tá certo. Nosso psicanalista Borges Linde, gratidão, viu? Gratidão, muito obrigada. Obrigado. É isso aí, gente. Olha, aparentemente, né, o belo, feliz e bem-sucedido pode gerar aí em muitas pessoas uma falsa percepção da realidade, né? Isso pode causar frustração pela pessoa não conseguir alcançar determinado padrão, seja ele físico, né, com roupas, ou viagem, ou até mesmo vivenciar certas experiências, né? Importante que você esteja tendo a percepção de que você é único e tente também controlar aquela questão da comparação e cuide com o conteúdo que você consome na internet, né? Busque sempre aí o auxílio de um especialista. Isso é importante demais, ainda mais quando nós falamos da nossa saúde mental. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, né, o Borges, agradecendo você pela participação, a nossa equipe toda. Um grande abraço e um ótimo final de semana. E a gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Maravilha.